Paz e graça, amados irmãos. Queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por este momento na tua presença e na presença dos meus amados irmãos e teus filhos. Queria-te pedir também que continuares connosco, ajuda-nos a ser mais ti e a viver mais para ti, Pai. Queria-te pedir que continuares também com cada um que pediu oração, Pai, e que cada um que seja connosco. É o que eu te peço e agradeço, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, queria-vos pedir que, em nome de Jesus, que tudo o que eu tivesse a dizer que não esteja de acordo com a palavra, que me dissessem. Pois também sou homem para poder errar, que não esteja de acordo com o assunto, com a palavra, que me digam, pois sou homem para errar. E também vos queria pedir, amados, que tudo o que eu tivesse, que em vossas orações se lembrassem do projeto Despertai, ó Geração Eleita, e de Israel e de Jerusalém. Amados, já falámos de vários fatores que fazem parte da Igreja e da Igreja em si. Agora também é importante saber o princípio da Igreja e a sua organização, a perseguição e etc. Como eu costumo fazer, temos estado a falar do princípio da Igreja. Ontem vimos que Pedro é como se fosse Jesus o alicerce e Pedro como se fosse a primeira pedra, ou seja, o primeiro tijolo, o primeiro bloco, digamos assim, a ser posto sobre o alicerce. Hoje vamos ler uma passagem, amados, que se encontra em Atos 2, 37 e 40 a 41. Atos 2, 37 a 41, que diz assim a Santa Palavra de Deus. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Perdão. Que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus Nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amados, aqui podemos mais uma vez reparar que o princípio da Igreja foram aqueles que, como Jesus tinha dito na parábola do semeador, o semeador é ele. A palavra, a semente é a palavra de Deus. E a sementeira, ou o terreno neste caso, é o mundo. E as pessoas recebiam, e aqui eles recebiam, e de bom grado, e aglomeraram-se 3.000 almas, ou quase 3.000 almas. Porquê? Porque eles receberam a palavra. Assim é a Igreja. A Igreja recebe o que é bom e o que vem de Deus e compartilha, ou vai compartilhando e dando frutos. É assim a verdadeira Igreja. A verdadeira Igreja é assim. Começou em Pedro e foi nos demais. Porque sem ser a verdade, eles não iam fazer nada. Porque sabiam que podiam ser presos se não fosse verdade, eles não iam fazer isso, sabendo que iam sendo apanhados pelos romanos ou pelos sacerdotes, iam sendo mortos. Mas como era de Deus, eles faziam com amor e carinho e sabiam que iam prosperar e que iam fazer o que nós hoje conhecemos e como somos. É assim a Igreja. A Igreja foi prosperando ao longo dos tempos e aí podemos dizer que temos a certeza que Jesus foi o alicerce e é o alicerce e é o teto. Ou seja, é o princípio e o fim da Igreja. Que assim podemos ver. E o princípio e o fim de tudo. E podemos dizer que assim começou a Igreja. Começou a pregoar o testemunho da ressurreição de Jesus, do Evangelho, e também aí os ensinamentos do que Jesus ensinou. Daqueles que estiveram com ele foram ensinados.
E aí as pessoas começaram a ser salvas. Não por outras coisas, mas sim por aquilo que iam crer em Jesus. É assim a igreja. A igreja é salva por crermos e termos fé em Jesus. Não por outras coisas. Que nunca nos esqueçamos disto. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre.